Salve, salve, galera do PalestraCast. Estamos ao vivo aí, mais um programa com mais um participante especial, certo? E eu queria agradecer a todo mundo que nos assiste. Deixa o like, compartilha, que vai ser bem bacana o nosso papo hoje com o Thiago Melo, tá? Ele vai se apresentar um pouquinho melhor, mas ele é o preparador físico do Al Ittihad, se não se pronunciei certo, né? E aí ele vai explicar um pouquinho mais de como é a função dele, de como é a cultura no país, de como é o calendário, como é o futebol num país que não é tão, digamos assim, tradicional em futebol como o Brasil, mas que há um longo período aí vem com baita investimento pesado aí no esporte, e também tem os seus torcedores fanáticos, né? Então, Thiago, obrigado aí por você ter aceito mais uma vez agora, foi humildemente aceito a nossa entrevista, e queria que você falasse um pouquinho de você para iniciar aí. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Conseguimos ajustar o horário aí, né? Por causa do fuso de 6 horas de diferença. Fiz você acordar um pouquinho mais cedo aí do que o normal, né? Vai dar 1 da tarde aqui já. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, de uma cidadezinha bem pequena. Não foi nada fácil. Tentei ser jogador de futebol, como milhares, a maioria não consegui chegar, mas sempre sonhei em trabalhar com futebol, porque eu cresci dentro de uma família baseada no futebol, né? Como a cidade pequena, minha família mora praticamente toda no mesmo bairro. E meu tio jogou futebol na década de 60, né? Começou a carreira no Bangu, depois foi para o Vasco, Botafogo, Flamengo, fazia parte da seleção brasileira de 1965, foi convocado para a Copa de 66, devido a uma lesão no joelho, não conseguiu ir para a Copa, e meio que sumiu do futebol, porque depois que encerrou a carreira, ele decidiu seguir a carreira política no interior, lá, né, na minha cidade, ao invés de continuar no futebol. Né, o nome dele é Bianchini, né, conhecido no futebol como Bianchini, até a família veio toda da Itália, né, mas era do Rio de Janeiro. Então, assim, eu cresci dentro de uma família do futebol, vivendo futebol, tipo, um dia atendi uma ligação, alô, queria falar com o Bianchini. Eu falei, quem tá falando? É o Zico. Eu falei, fala sério, desliguei o telefone, achei que era trote. Sacanagem, mano, não é Aí ligou possível. de novo, aí ele perguntou, quem tá falando com você? Aí eu falei, o cara passando trote aqui falando que é o Zico. Eu falei, não, eu tô esperando a ligação do Zico mesmo, pô. Puta, mano, não é Assim, possível. então, tipo, eu cresci nesse ambiente, sabe? Então, sempre sonhei, claro que primeiro ser jogador de futebol e depois sonhei em trabalhar com futebol. Foi quando, aos 22 anos, vi que não dava mais. Meu tio teve uma vida boa, conseguiu fazer uma grana, só que eu sou filho de mãe solteira, né? Foi professora. Se hoje é difícil, imagina naquela época, né? Foi tudo muito difícil, mas trabalhei 2 anos dentro de uma fábrica de lingerie, levava lingerie para vender na faculdade, para juntar, para ajudar no dia a dia. E aí terminei a faculdade, logo após da faculdade, fui fazer uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício,
e começando a correr atrás. Em 2011, fiz meu primeiro curso específico de treinador de futebol, com Parreira, Ricardo Gomes, enfim. Foi até legal que eu encontrei agora o Cadu, que faz parte da comissão técnica do Fernando Diniz. A gente fez o curso junto, né? O Cadu Antunes, que foi jogador do Fluminense. A gente se encontrou aqui em Jeddah durante o Mundial de Clube, fizemos assim, uma boa amizade e relembramos bastante do curso lá que a gente fez. Aí, em 2012, comecei minha andança pelo futebol, fui para os Estados Unidos trabalhar com summer camps, né? Treinar crianças durante o verão nos Estados Unidos, que é muito comum, até fazer um lobby para eles aí, a Teta Brasil Soccer Academy, que eles foram assim, muito solícitos, me deram a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mesmo sem falar inglês. Aprendi algumas palavras mesmo assim, específicas para dentro do campo, mas aquela energia, aquela paixão dentro do campo, acabei sendo aprovado, assim, e graças a Deus foi um verão de muito sucesso. 2013 estive aqui na Arábia Saudita a primeira vez, onde eu conheci um palmeirense roxo saudita e retornei para os Estados Unidos, onde eu fiquei de 2014 a 2020, trabalhando com high school, fiz meu mestrado lá nos Estados Unidos em Sport Science and Coaching Education. E aí, em 2020, eu recebi o convite para retornar aqui para a Arábia Saudita, para a seleção de beach soccer e futsal da Arábia Saudita. E aí, da seleção, eu recebi um convite para ir para o Al Hilal, para a categoria de base, para o Sub-19, fomos campeões nacionais. Aí voltei para o Brasil, casei, aí decidi ficar 1 ano e pouco em casa, para a mulher não me largar logo depois do casamento. E aí retornei esse ano agora, na verdade, para o Sub-17, né, para as categorias de base do Ittihad. E aí, quando o Nuno Espírito Santo caiu, foi demitido do Ittihad, aí, graças a Deus, fazendo um trabalho bem bacana, né, no Sub-17, que hoje, de todas as categorias do clube que disputam a liga, tanto do Sub-13 ao profissional feminino Sub-17 hoje, é o único clube com chance, é o único time com chance, graças a Deus, a gente ser campeão saudita. A gente está fazendo um trabalho bem bacana. E aí, nessa caída do Nuno, me convidaram para fazer parte da comissão do time profissional na transição até o Galhardo chegar, que assim, foi uma pessoa, uma surpresa assim, de tão elegante, de tão simpático, de tão amigável assim, que, por exemplo, sempre que a gente joga no clube, ele vai lá assistir os jogos, coisa que antes o Nuno Espírito Santo não fazia questão de olhar a base, nada. Tanto que agora a gente tem 2 atletas que nem desce mais para treinar com a gente, já assumiu lá, o Galhardo nem deixa descer mais, já fica direto no profissional. E aí, de vez em quando, ainda dava um pulinho lá no profissional, de vez em quando um treino mais complexo, precisa mais staff para trabalhar. Só que aí agora, parada para a Copa do Mundo, para a Copa Africana, né? E a Copa Asiática de seleções. Aí teve a pré-temporada, e teve essa história toda do Benzema aí, né? Aí com isso meio que blindaram a equipe toda de novo. E aí eu voltei para a base, assim, nesse momento eu só tô na base, assim, tô torcendo para dar uma acalmada em tudo de novo para eu poder começar, porque o ambiente é realmente muito muito sensacional, assim, tá convivendo com pessoas, principalmente como brasileiro, né? O Fabinho, que é eu acho que o mais famoso de todo, né? De todos, que estava no Liverpool até há pouco tempo, mas não é muito boa lembrança para a galera do Palmeiras, né? Mas o Romarinho está aqui também, que é uma pessoa
Assim, o cara é espetacular, gente boa demais mesmo, assim, pô, o, o Marcelo Groi, né, que é, assim, não tem palavras, assim, para descrever a humildade desse cara mesmo, assim, sabe? Tava o Igor Coronado agora, né, que foi pro rival de vocês, não vou nem citar o nome, porque é o Verdade. rival de vocês, né? Então não vou nem citar nome, mas foi para ir agora também, que é um cara bem gente boa. E é isso. Assim, tentei resumir assim 43 anos de vida em alguns minutos aí. Nossa, cara, a gente fala assim, né? Mas o futebol é um lugar, ao mesmo tempo que ele é muito vasto, ele é muito difícil, né? De se conquistar Muito. espaços como você conquistou aí. Então, a gente sabe que quem gosta de futebol não volta, né? Não tem, é um caminho sem volta. Então, parabenizar essa carreira aí da hora e que ela dure aí mais 20, 30 anos aí, e você consiga realizar mais objetivos aí, que já já eu vou perguntar sobre mais objetivos. Só que eu queria perguntar primeiro sobre o futebol saudita, ô Thiago. Uhum. A gente sabe que o futebol saudita aí, ele anda fazendo grandes investimentos, né? Anda contratando muitos brasileiros, não só como jogador, mas como, que é o caso, preparador físico, treinadores, a equipe de staff e tudo mais. Então eu queria saber de você o seguinte: o calendário e o futebol, ele é parecido em níveis táticos e técnicos com o do Brasil? Então, o futebol aqui está cada dia mais globalizado, né? A partir do ano que vem, por exemplo, vai ser permitido 10 estrangeiros na equipe. Esse ano são 8, a partir do ano que vem 10. Então, acredito que o investimento vai ser maior ainda, né? Porque aqui os torcedores, principalmente dos clubes, né, os 4 maiores aqui da Arábia Saudita, que é o Ittihad, o Hilal, o Nasser e o Ahly, né, do Firmino, meio que tipo assim, os torcedores não aceitam muito, tipo assim, pode ser bom, mas se não for famoso, não vale muito a pena o investimento. Como, por exemplo, contrataram o Jota, né? Um português que jogava no Celtic da Escócia, gastaram 30 milhões de euros com ele, chegou aqui, nem na liga foi inscrito. Aí agora, com a saída do Igor, né, do Coronado, parece que inscreveram ele, que está voltando de lesão, e parece que ele vai começar a jogar agora até o final da temporada. Mas tinha boatos aqui, né, que na verdade a gente não sabe tudo que acontece nos bastidores, assim, essa parte, mas que o clube estava procurando um outro clube para ele jogar, enfim. Mas aí parece que acabou acertando e o Galhardo parece que gostou dele. E é realmente um bom jogador, assim, mas é dessa forma, assim. Mas o futebol aqui é um pouco diferente, né? Que muita gente acha que aqui é tudo a mesma coisa, Emirados, Catar, Arábia Saudita, só que aqui é um pouco diferente. Aqui, assim, o povo é apaixonado mesmo por futebol. O estádio do Ittihad, por exemplo, quando joga em casa, está sempre cheio, né? Uma média aí, vou dizer, entre 20 e 30 mil pessoas de média de Caramba, público. Então, assim, não, quando joga fora, geralmente é como os grandes times do Brasil quando vai jogar no Nordeste, os times né, o Palmeiras, o Flamengo, né, são os maiores assim clubes do Brasil, vão jogar no Nordeste, praticamente se sentem em casa. Né? O Ittihad aqui não é diferente, vai cara. jogar fora, o estádio é todo, né, torcida do clube. E então, assim, e sempre teve isso, assim. Se vocês conversarem com pessoas do futebol, vão ver. Tem clubes de menor expressão que realmente a torcida é pequena, né? Tem um caso recente do Henderson, né, que saiu do Ettifaq, que estava lá no Ettifaq, decidiu retornar para o Ajax, né?
da Europa, da Holanda. Lá realmente o clube não tem muita torcida, mas tipo, então às vezes mexe realmente com o ego do cara, né? Pô, jogava lá com 70 mil pessoas no Anfield, agora eu estou aqui jogando para 5 mil, 7 mil pessoas. Realmente é um pouco complicado, mas aqui o povo é muito apaixonado por futebol, assim. Eu falo que aqui tem muito a ver com o Brasil, assim, essa paixão. É o futebol, tem, por exemplo, todos os clubes aqui têm um apoio do Ministério dos Esportes, e tem futsal, tem basquete, tem vôlei, tem luta, tem Isso tudo, ajuda assim, muito. os esportes amadores, sabe? Mas ninguém fala muito. É como no Brasil, assim, a gente tem basquete, tem liga profissional de basquete, de futsal, de tudo, tem até uma certa audiência, mas não é igual ao futebol. E aqui é Mas tem exatamente igual ao investimento, né? Brasil. Tem investimento. Então, assim, aqui o povo é muito apaixonado por futebol, muito, muito mesmo, assim, diferente dos Emirados Árabes, diferente do Catar, é muito apaixonado mesmo, sabe? E Tiagão, só uma pergunta: o Coronado, Claro. fisicamente e tecnicamente, como é que ele é? Cara, assim, ele tá tecnicamente assim, cara, ele é chamado de mago aqui, né, cara? Porque ele tecnicamente realmente é muito bom, assim, muito bom tecnicamente. Fisicamente, eu acho que vai precisar de um período de adaptação, né? Que ele passou 6 anos aqui nos Emirados Árabes, né? Se eu não me engano, ficou 3 anos no Sharjah dos Emirados Árabes e ficou aqui, eu acho que 3 anos. Então, tipo assim, vai precisar de um certo tempo de adaptação, mas assim, é um cara mais experiente, com 31 anos, né? Então, assim, ele é realmente muito bom jogador. Olha aí, torcida corintiana, hein? Juninho Rafa, manda uma aí. Bom, Thiago, primeiramente, como o Gá falou, é um prazer para nós. Nós tivemos a oportunidade, né, de fazer com a treinadora do Palmeiras no futebol feminino, o gestor do São Bernardo agora anteriormente, e com certeza nós estamos tendo mais uma aula, porque eu e o Gabriel nós somos formados também em educação física. Então a minha Uhum. pergunta vai ser mais ou menos em relação a isso. Aqui no Brasil, você com certeza acompanha, o número de jogos são insanos. Por exemplo, É um absurdo. Você pega um Flamengo, um Palmeiras, não, as equipes grandes. Mais de 80 partidas aí por ano que Os chega caras na. jogam de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, e toda vez o treinador, pô, cara, mas vocês têm que acertar o calendário. Pô, mas tem que acertar o calendário. E isso o Então, Guardiola reclama lá de 60, 58, 60 brincadeira, jogos. né? Né? Aí Meu, que tá. não, detalhe, ele reclama de 60 com gramado que é um tapete, né? Com viagem de 2 horas, 1 hora, às vezes nem avião pega, vai Brincadeira, de né? trem. Então, Thiago, eu queria te perguntar, primeiro, o que você acha dentro do seu estudo, do seu conhecimento, que agora que você trabalha com futebol de alto rendimento, é muito diferente quando você trabalha com, mesmo com base, mas estou falando mais em relação ao profissional da sua experiência. Qual Uhum. seria o tempo de recuperação ideal, por exemplo, dos caras que jogam, tá? Se você tem algum conhecimento em relação, porque aqui no Brasil se fala muito entre o campo de grama natural e o campo de grama sintética. Eu estou te perguntando isso porque o Palmeiras joga na grama sintética. E aqui a imprensa arrebenta, porque tem lesão, a FIFA o gramado é homologado, né, pela FIFA. Uhum. Mas eu queria saber a sua opinião em relação a isso aí. Primeiro, essa questão da recuperação, né, de o ideal, e essa questão do gramado sintético, que aqui é complicado. Assim, tem bastante. Oi? Assim, tem assim, estudos que dizem, né, que realmente causam mais lesões por causa da aceleração da frenagem, né? E às vezes isso pode causar realmente mais lesões. Mas eu acho que o que mais necessitava,
né? Não sei se tem algum estudo relacionado a isso, já que é uma tendência, né, no futebol, todo clube tem um campo de grama sintética. Talvez criaria uma certa adaptação ao organismo do atleta para que evite lesões, né? Então, talvez alternar treino de grama natural com grama sintética, não sei se talvez isso ajudaria, né, a diminuir os riscos de lesões, mas a verdade é que atleta não gosta de jogar, né? O atleta profissional não gosta da grama sintética, realmente muda o ritmo do jogo, né? Então, assim, eu sinceramente eu acho que fica mais bonito assim no campo de grama natural, sabe? Mas eu acho que é uma tendência mundial e não vai ter como voltar atrás, né? São as arenas, né? E o Real Madrid agora fez aquela obra lá agora que quando vai ter qualquer evento, o gramado natural vai para debaixo do estádio, fecha e depois volta tudo, enfim. Aí é literalmente assim, É outro mundo, né? outro nível, né, de estrutura. Mas é uma coisa que precisa, é uma situação que eu acho que precisa de mais estudos, né, e realmente entender se isso realmente causa mais lesões ou não, assim. Mas o Palmeiras, recentemente, com aquela história toda do gramado lá, está até mudando tudo, né? Está valendo, está retirando, né, o gramado e causou algumas lesões mesmo, né, em alguns atletas do Palmeiras, né, jogando lá. Então, assim, eu sou defensor da grama natural, mas, como eu disse, eu acho que é uma tendência, não sei se vai ter como voltar, né, a todos os clubes. Eu sei que lá no Atlético Paranaense, que foi o primeiro, né? Eu lembro quando eu morei em Curitiba, em 2008, o estádio foi construído em cima de um lugar que era tipo, não é um brejo assim, mas é um, esqueci o nome, mas que realmente não tinha como manter o gramado natural. Era tipo um Então, mangue? tipo um mangue, exatamente. Então, tipo, não tinha como manter o gramado natural mesmo. Então, conseguiram a permissão da FIFA para construir o gramado que foi e hoje consegue, né, manter um estádio, um gramado decente assim. Mas é uma situação, como eu disse, que eu acho que vai ter que se adaptar e começar a criar mais estudos em cima disso para tentar ver qual é a melhor forma de, talvez, não sei, o tipo de chuteira, o gramado mais baixo, enfim, porque, né, quando a gente joga na chuteira society, né, você trava menos, você desliza mais, enfim, uma boa pergunta aí para a gente talvez trazer para os pesquisadores aí para ir mais a fundo em relação a isso, mas verdade que o atleta não gosta, não. Ó, Tem até a bom história do saber. Ibrahimovic, né? Quando jogava na MLS, o Ibrahimovic falava no gramado sintético, eu não viajo para jogar, eu não jogo. E não Caramba. jogava mesmo, Porque por causa de risco de lesão mesmo. por causa de risco de lesão. Caramba. E essa questão da recuperação dos atletas? Ah, sim. Quando joga, desculpa, mas quando joga em gramado sintético ou, Não, ou em porque aqui qualquer no Não, Brasil situação? o joga tempo de de 2 em recuperação. 2 dias, né. Se bobear, os É, caras vão jogar para 1 dia e meio. É. então, a ciência diz que é no mínimo 72 horas, né? Mas a gente sabe que o atleta, né? Eu falo que às vezes as pessoas não entendem o que é uma vida de um atleta. Ah, o cara ganha muito, tem que jogar, mas as pessoas esquecem que é um ser humano, né? Em primeiro lugar, né? Que o cara tem família, o cara tem esposa, o cara tem filho, tem parente, tem, né? E não é fácil você a cada 3 dias.
estar dentro de um campo de futebol, concentrar e vai, a pressão da torcida no Brasil, que é uma coisa surreal, assim, sabe? Aqui tem pressão da torcida, tem, mas no estádio, sabe? Uma coisa que é legal aqui, a lei realmente funciona e é uma coisa muito severa para quem desrespeitar, se tiver briga, se tiver alguma coisa, não é uma coisa que eu acho que vale muito a pena aqui. Eu acho que deveria funcionar no Brasil também. Então, você não vê briga em estádio. Semana passada, eu levei minha esposa e minhas duas enteadas, né, no estádio junto comigo. E você sai tranquilo, não tem medo, não tem nada, sabe? Coisa que no Brasil, talvez, eu não sei se eu levaria elas duas no estádio de futebol, sabe? Você sai com aquela tensão, com aquela preocupação. Então, é uma coisa muito assim preocupante essa coisa que o atleta tem aí no Brasil, principalmente de pressão de torcida, de invadir estádio, tudo. Já conversei com vários atletas aqui e do brasileiro, né, que fala que estão felizes da vida aqui porque não tem a pressão, mas não tem isso. Então, o ideal acho que seria jogos de 4 a 4 dias. Aí eu acho que daria para realmente recuperar, até pensando, né, pela questão do sistema de energia, né? Anaeróbio, falando um pouquinho da fisiologia, né? Anaeróbio, lático, alático e o sistema aeróbio, né? Que demora aí entre 48 e 72 horas para recuperar, para você ter um nível aceitável para jogar de novo, né? Então, eu acho que teria que ser no mínimo 72 horas entre um jogo e outro, coisa que às vezes não acontece, de você jogar numa quarta noite e no sábado à tarde você está jogando de novo. E você querer que a qualidade do espetáculo permaneça a mesma. Não tem como. E aí, assim, quando a gente deixa um pouco o lado de torcedor de lado e começa a analisar o futebol mesmo, no todo, né? Não tem como o atleta, né, esse verbo que foi criado, né, performar 100%, porque a qualidade técnica vai cair e às vezes é muito fácil para a torcida ficar da arquibancada criticando o atleta. Essa galera da televisão aí que eu falo que nunca chutou uma bola na vida, que fica criticando o atleta muitas vezes e não sabe o que é o dia a dia do atleta, às vezes sabe, mas não vive aquilo, nunca chutou, nunca fez um treinamento físico exaustivo e jogou lá contra o Fortaleza, lá em cima, semana que daqui a 2 dias e meio tem que jogar em Porto Alegre de novo. Ou na Bolívia, na altitude. Aí você quer que o cara joga 100%, vai jogar 100%? Não vai. Aumenta o risco de lesão? Aumenta. Então, tipo, os estaduais realmente prejudica muito essa questão do calendário, que aumenta muito o nível de jogo, mas a gente tem que pensar nos clubes pequenos também, né? Então, tipo assim, Fora a parte assim, psicológica, né, Thiago? Que a gente nem tá levando em consideração que o cara começa a ver como estressante isso e fala, pô, eu vou jogar na Arábia, que é mais... Ou eu vou jogar no campeonato europeu, pô, eu vou pra Europa, que nem o Veiga. Vou pegar o exemplo do Veiga. O Veiga é palmeirense. Pô, o cara vive o Palmeiras. Só que o cara tem o sonho de jogar na Premier League por conta de N situações que aqui no Brasil não tem condição, entendeu? Sim, não, e assim, não é só a questão do sonho, sabe? Mas a qualidade de vida, sabe? Realmente que eu nunca vivi na Europa, né? Sempre nos Estados Unidos ou aqui na Arábia Saudita. Tive uma pequena passagem na China, fiquei 3 meses, era para ficar 2 anos, fiquei 3 meses só. Mas, assim, realmente a qualidade de vida que você tem realmente pesa, assim, você coloca na balança, pô, dá saudade pra caramba, acontece várias coisas, já perdi, né, parentes, enfim,
E não é fácil, cara. Você tá longe de casa, não. Quem acha que é só ver coisa boa, não é fácil, é difícil. Mas, assim, eu entendo todo jogador que quer sair do Brasil com 17, 18 Eu anos, também. hoje, estando aqui fora, você entende. Isso prejudica o futebol da seleção brasileira? Não sei. Mas eu entendo qualquer um que pense nessa questão de esse campeonato absurdo, a quantidade de jogos que tem, tudo, e essa pressão que você falou da parte psicológica. O cara está chegando no clube para treinar, torcida organizada fora do centro de treinamento, vou te matar, invade as redes sociais do cara, que eu vou matar sua família, sua filha, sua Não esposa, eu existe. sei aonde você vai. Então, tipo assim, o cara de 17, 18 anos tem a oportunidade de Aí entra a vai cultura do embora. país. Um país que tem, por exemplo, o seu aí, a Arábia, um país que tem a punição e um país que não tem a punição. Não tem Aí nada, que não acontece nada, que pode nada, tudo. velho. Aconteceu com Fortaleza aí, que os caras jogou bomba. Mano, o cara jogou bomba no Tá ONU, louco, não cara. aconteceu nada. O cara morre e deixa aí tudo que ele fez em 30 anos de carreira, ele morre. Então, na verdade, eles estão esperando acontecer alguma coisa para tomar alguma providência, né? Ô, Rafa, manda sua E, pergunta aí daqui a pouco pro Thiago e aí. aqui é só assim, para ressaltar isso. Aqui é o seguinte, e o que eu penso que é correto. Você não quer ir para a cadeia, você não faz. Acabou. Respeita as leis e pronto, acabou. E se você realmente fizer, você vai ser punido. Né? Então, e aqui a lei realmente funciona, é uma coisa severa para quem comete crime, né? Seja ele qual for. Então, tipo assim, então não só pela questão do medo, mas as pessoas também acreditam muito na parte religiosa, né? Que é uma coisa que muita gente tem uma visão errada daqui, da questão religiosa daqui, né? Então, é, tem até até pegar aqui rapidinho, tem o Alcorão aqui em português, né? Eu tenho aqui que eu ganhei o Alcorão em português, né? E você lê, né? Só que é ao contrário, né? Começa de trás para frente. Então você vê, fala de amor, de paz, o tempo todo, sabe? Então as pessoas realmente falam em nome de Deus, sabe? O tempo todo. Que legal, Então cara. tem muito isso, sabe? Eu tive recentemente numa mesquita com minha esposa e as crianças e a gente sentou com o sheik da mesquita lá e ficamos conversando mais de 1 hora e ele explicando sobre o Alcorão, sobre o islamismo, que é uma visão muito deturpada, né, que as pessoas têm daí. Que legal. Assim, na questão da categoria de base, eu tenho até assim até mais dados para falar do que da questão do time profissional, né? Eu acho que é uma pergunta bem relevante. Foi uma coisa que causou muito questionamento agora recentemente na seleção da Arábia Saudita, que jogou a Copa Asiática, né? Onde só 3 jogadores titulares da seleção saudita são titulares em seus clubes aqui. De 11, 8 são reservas. Tá 8 louco. titulares da seleção são reservas em seus clubes aqui. Então, assim, é uma coisa que está tendo muito questionamento. Por exemplo, como eu disse, a partir de ano que vem, são 10 estrangeiros permitidos nos clubes. O Ittihad, Hilal, Nasser e Ahly pertencem ao Fundo de Investimento Saudita, né? O PIF, que eles chamam aqui, Public Investment Fund. Então, tipo assim, os caras têm dinheiro que, tipo assim, realmente para rasgar, né? Então, tipo, trazer jogadores do nível do Cristiano Ronaldo, Neymar, para eles é para a gente tomar um cafezinho, assim. Então, é realmente assim, nesse nível. Então, o que vai ser da Arábia Saudita em 2034? Eu acho que tem que repensar,
Ano que vem vai ter algumas mudanças nas competições das categorias de base. Ano que vem, porque a gente viaja, sabe, de avião, concentra em hotel, mesmo sub-17, são 18 times, então a gente faz 34 jogos na temporada, jogos de ida e volta, como se fosse um campeonato nacional, profissional mesmo. A partir de ano que vem vai ter o sub-15, 16, 17, 18 e uma categoria que ainda não se sabe se é o sub-21 ou sub-23 para fazer essa transição para o profissional, que hoje tem o 13, 15, 17, 19 e profissional. Então, eu acho que é um gap muito grande aí entre uma categoria e outra. Assim, em relação a jogadores para o futuro, eu vou te dizer que no sub-17 do Ittihad que a gente joga hoje, a gente tem, vou te dizer, 2 atletas que jogariam em qualquer time do Brasil, assim, estou te falando, assim, de olho fechado. Tem um menino que chama o Suheib, ele é nigeriano, mas nasceu aqui, então tem passaporte saudita, canhoto, mas assim, um craque de bola mesmo, assim, sem medo de errar. Se ele mantiver assim, a cabeça boa, tiver um foco mesmo, assim, eu acho que vai ser um dos maiores jogadores da história da Arábia Saudita, assim. É um craque de bola. E tem um volante, aí ele é saudita mesmo, chama Falata. Os nomes são estranhos, né? Mas Falata, Mohamed Falata. Cara, volante 6, clássico, magro, alto, estilo o Busquets jogando mesmo, sabe? Mas esses dois são, assim, craques de bola, sem fazer comparações, claro, mas, assim, são, assim, absurdos, assim. Então, você pega 2 de um time, 2 de outro, e como eles estão agora um pouco mais maleáveis nessa questão de nasceu no país e fez tudo certinho dentro da lei, e aí acaba dando um passaporte para essa criança, né, o adolescente, tudo. Aí acontece essa miscigenação de raças, né? Então, aí com isso tem o Falata e o Suheib. Agora, recentemente, estreou, que é um menino da Somália, que é tipo assim, o estilo Lukaku, mas é saudita hoje. Foi o atleta mais jovem a estrear pela seleção saudita. Ele joga no Ittihad, chama Talal, o nome dele, de 2007 ainda. Nossa. Ele tem 16 anos, assim, mas é um monstro assim, de atleta, sabe? Eu acho que esse cara também jogaria assim, fácil no Brasil e tem 16 anos. Assim. Ô, Então, Thiago, tipo assim, são atletas de dentro do que alto nível. dentro do que você falou aqui, a gente já pode avisar o Palmeiras para ir atrás desses jogadores aí? Você falou Pode, cara. Assim, espero que o Palmeiras me dê 1% no futuro dessa negociação aí. Certo. Mas assim, eu tenho um grande amigo meu, assim, amigo mesmo, assim, pessoal, que ele é agente FIFA aí no Brasil, que eu já até falei com ele, desse menino, e agora eles estão conversando para começar a ver se ele começa a agenciar esse menino para levar, talvez, para o Brasil ou para algum lugar, porque é realmente assim. Não vai falar. Esse aqui é o brabo, ó. Mas ele assinou o contrato profissional já, ele já tem contrato profissional com o Ittihad, mas assim, eu não acredito que a multa seja, se tiver que pagar a multa, alguma coisa, não sei se seria nada muito. Mas esse menino, cara, é assim, canhoto, joga pelas duas beiradas, assim, é uma qualidade no 1 contra 1, sabe? Finalização. Esse menino, assim, assim, é de dar gosto de ver jogar mesmo, sabe? Coisa que no Brasil você não vê mais. Essa criatividade, essa coisa drible, que né? deixou de O drible. existir no Brasil, sabe? E é uma coisa legal. E eu trabalho com um treinador saudita, tá? Não trabalho com
da comissão técnica toda saudita e egípcia, só tem eu de brasileiro. É assim, e o treinador, assim, dá muita liberdade para os meninos jogar, sabe? Não tem muito... Não fica podando, né? Não, aquela coisa, deu 3 toques na bola, para, tá tudo errado. Dá muita liberdade para os atacantes jogar, sabe? Chegou no terço final, vai ser feliz, cara. Joga, coisa que eu acho que a gente perdeu Que nossa legal. Perdeu, identidade aí, sabe? Bacana. perdeu. Ô, Thiago, eu ia chegar nessa pergunta, ainda bem que você tocou no assunto. Só a nossa chamada termina em 7 minutos aí se quiser a gente renova o link, só para Não, de conseguir concluir. boa. Tranquilo. A minha pergunta são duas, na verdade, né? Primeiro, você está falando dessa cultura da miscigenação, né? Muitos atletas africanos, povos que estão vindo, povos mesmo de uma, eu diria, de uma classe social extremamente baixa. Você está falando de Somália, você está falando de Nigéria. É lógico que cada país tem seus altos e baixos, mas a gente está falando da maioria da população, assim como a do Brasil. Então a gente está falando de uma cultura que, cara, ainda não se existe uma cultura tanto de tecnologia, não existe uma cultura tanto de educação nesses países. Me perguntou, né? O Rafael me perguntou sobre a questão da tecnologia. Aí eu não respondi, eu volto nessa Aí você pergunta emenda, depois. E aí a parte cultural, ela fica muito exposta. Por exemplo, não sei se na Arábia tem isso, mas na África ainda se tem muito futebol na terra, terrão, futebol na rua. Então eu acho que a essência que a gente perdeu, que hoje é do Aqui celular, também, viu? é. Então, a essência que hoje é do celular, essas coisas em casa, as crianças lá ainda joga na rua, joga na terra, come areia. Então, assim, isso ainda é um fator determinante para que as crianças tenham essa qualidade aguçada e os países peguem essas pessoas e falam: opa, é diferente, esse cara aqui é diferente. Na Arábia ainda tem isso? Tem aqui eu não fui ainda, aqui em Jeddah, né? Mas lá em Riad, eu fui convidado para ir na final de um campeonato de um terrão lá, que tinha mais de 5.000 pessoas assistindo o campeonato, assim. Assim, Caraca! loucura mesmo, assim, sabe? Então aqui tem muito, você passa, porque aqui tem muita área de deserto, né? Hã. Muita área que está perdendo espaço também, porque tem cada dia mais construção, mais construção, mais construção. Mas ainda tem bairros mais afastados que você vai lá todo dia. Pelada, rachão mesmo, no campo de terrão mesmo. E tem muito, assim. Então, aqui tem muito isso ainda. É uma coisa que, infelizmente, no Brasil não tem mais. Né? Os treinamentos, eu acho que eu escuto algumas pessoas aí que for ex-jogadores falando, né? Eu meio que concordo um pouco com eles, que muitas vezes os treinadores hoje em dia tá meio que tipo, você vai em todos os clubes, campo reduzido, rondo, um toque, dois toques, um toque, dois toques, um toque, dois toques, e aí você acaba, e assim, muitas vezes preocupado em manter o emprego, não preocupado com o desenvolvimento do atleta, né? Que eu acho que seria sim o foco mais importante dos clubes, com o desenvolvimento do atleta e não ser campeão de sub-13, sub-15. Claro que você quer ser campeão, isso aí é óbvio, essa coisa de o importante é participar desde que a gente ganhe, isso aí é. Sim, Mas, óbvio. mas assim, eu acho que não é porque o treinador do Sub-13 perdeu o campeonato que tem que ser demitido. Claro que. Então, o foco, eu acho, tem que ser o desenvolvimento do atleta, mas, assim, aqui ainda tem muito isso, sabe? E uma coisa que eu estava até conversando essa semana aqui, porque tem um fisioterapeuta de um jogador
brasileiro que joga aqui, que o filho dele acabou o ensino médio, ele trouxe o filho dele para cá. Aí pediu 17 anos, aí pediu para se eu conseguia botar o filho dele para treinar aqui, para quem sabe no futuro aí conseguir. Aí eu levei o filho dele para treinar, como ele é residente aqui na Arábia Saudita, então eu consegui levar ele está treinando lá com a gente só. E aí eu estava conversando com ele que algumas coisas é difícil de trabalhar com a comissão toda saudita, né, e egípcio. Tem algumas coisas que você tem hora que você passa raiva mesmo, assim, que você não concorda muito, mas é coisa da cultura e você aceita que você não passa raiva. E aí, estava falando a questão de você trabalhar, né, com uma comissão técnica toda saudita, que existem questões culturais que você, às vezes, tem que se adaptar, que você fica assim, meio assim, pé da vida, às vezes, por questões culturais mesmo, mas uma coisa que eu estava conversando com um fisioterapeuta, né? Esse brasileiro, que é muito legal como o nosso treinador dá liberdade para os jogadores jogar, sabe? Deixa os meninos jogarem mesmo, sabe? Dá, assim, coisa que parece que está cada dia mais difícil de ver no Brasil. Eu acho que, na minha humilde opinião, né, quem sou eu para falar qualquer coisa, que a gente tem que voltar a criar, dar liberdade para os jogadores jogar, né? E coisa que a gente, eu acho que acabou com essa ideia, porque perde um jogo na Copa do Mundo que está tudo errado. É claro que precisava melhorar muita coisa, mas eu não acho que seja tão ruim assim. E eu acho que a gente se rebaixou o nível do nosso futebol. Eu acho que a gente rebaixou, porque não produz mais atletas igual o que produzia, né? Então, tem a questão dessa geração que está vindo, questão de celular, tecnologia, né? Mas não sei, assim, o que porque eu estou há 12 anos fora do Brasil, então, assim, eu prefiro não falar muito, mas o que eu escuto nos bastidores com as pessoas que eu converso, que eu conheço de dentro do futebol, assim, eu vejo que a gente precisa voltar à nossa identidade. O Brasil é famoso pela criatividade, pelo drible, pela alegria de jogar e não... Claro que a gente precisa ter isso, melhorar a nossa tomada de decisão, precisa disso tudo, um toque, dois toques, mas a gente é famoso pelo drible, pelo o improviso, né? E você não vê mais. Você não vê mais. Hoje, quantos no mundo tem? Mas eu posso te Vinícius falar uma Júnior? coisa a respeito disso que você está comentando? Você vai falar, pô, o Brasil perde a questão da nossa característica, né? Mas o que eu quero Uhum. dizer, enquanto o Brasil não se organizar no extra-campo, o problema não é o campo de jogo, Thiago. O problema não é o campo de jogo. O problema no Brasil é a organização. Tudo que acontece, sabe aquele ditado? Que tudo que começa errado acaba errado? O jeitinho brasileiro de colocar o cara na seleção, o jeitinho brasileiro do empresário que... Cara, hoje quem escala... Igual esse negócio dessa liga nova que estão querendo, já tem duas ligas, né? Uma briga danada aí Cara, política é briga todo então já dia. começa errado, né? Então, assim, é briga todo dia. Então, na minha humilde opinião, essa questão da seleção brasileira, já que a gente tá, o Rafa até comentou, né, da situação de a Arábia, tenho certeza que ela já está se preparando para a Copa do Mundo melhor do que qualquer outro país. Mas o que eu quero dizer, hoje na seleção brasileira não é um treinador de escala, cara. Você vê jogadores, sabe, que não tem condição de estar na seleção e os caras vão. Então, o Brasil ele precisa se reestruturar, ele precisa ser profissional na arbitragem, ele precisa ter um campo de jogo adequado. O cara aqui o Gás citou, né, dessa questão da torcida pegar os caras do Fortaleza. Então, assim, não tem a punição necessária, cara.
Então, o campo de jogo do Brasil, a essência do jogador brasileiro, ela ainda existe. Agora, o extracampo aqui é muito complicado. Provavelmente é diferente daí, né? Sim, essa questão da organização aqui, que ainda deixava muito a desejar, eu acho que ainda deixa um pouco, mas está cada dia menos, porque, né, como eu disse, né, os clubes aqui hoje, os 4 maiores pertencem basicamente 75% ao governo, então cada dia contratando mais profissionais qualificados. A federação aqui, a maioria dos treinadores da base, de tudo, de parte organizacional, são franceses. Então, tipo assim, eles estão contratando os melhores dentro de cada área. Tem um brasileiro que é o treinador do Sub-21, do 19, mas parece que foi para o Sub-21 agora, que trabalha na seleção saudita. Aqui tem 2 clubes que eu acho que praticamente ninguém nunca ouviu falar, que é o Neon e o Al-Ula, que são 2 times criados pelo governo. O Neon, principalmente para falar sobre o maior projeto da Arábia Saudita, não sei se vocês já escutaram, que eles estão criando uma cidade no meio do deserto. Se vocês não tiverem, uma cidade de 170 quilômetros de extensão, com 200 metros de altura, no meio do deserto, assim, uma coisa... E esse time de futebol vai subir agora para a 2ª divisão, e o Al-Ula é uma outra cidade no meio do deserto que eles estão construindo, mais com a ideia da antiguidade mesmo, de você viver no deserto, mas com tudo de melhor que você tem. Então, tipo, e são só profissionais qualificados dentro de cada área, né? De poder realmente preparar o país para a Copa do Mundo. Em relação ao clube aqui, por exemplo, o CEO é o cara que trabalhou no Domingos, né? Ele trabalhou no Benfica, eu acho que por 25 anos, e ele veio para cá, o CEO contrataram o diretor técnico do Betis, da Espanha. Aí aí você começa a se questionar, pô, você é o cara do Betis da Espanha? Pô, será que o Palmeiras, o Flamengo, não são maiores que o Betis? Não são maiores que... Mas, tipo assim, foram lá na Espanha, no Betis, contratar um cara. Então, isso demonstra tudo o que o Juninho falou, essa questão de organização, né? E aí você vê o CEO que sai daqui, que vai para outro clube, desse que sai para esse, que vai para esse, enfim, essa bagunça realmente não repercute nada bem aqui. A seleção brasileira agora olímpica não classificou, atual campeã olímpica não classificar com Venezuela, com Equador, com todo respeito. Não dá para ficar fora da... Ô, Thiago, eu posso te falar, não vai mudar nada, cara. Não vai mudar nada. Rafael, só voltando nessa parte de tecnologia, né, que você falou, né, que eu pulei esse ponto, e assim, por exemplo, na base, ainda deixa muito a desejar aqui, né, não tem nada, não tem GPS, não tem nada. Tudo que eu faço aqui, por exemplo, no Etihad, eu estou falando de Etihad. Antes eu trabalhava no Hilal, também não tinha. Agora eu não sei como é que está. E o profissional tem da melhor qualidade, mas a base eles ainda não têm. O profissional trabalha com GPS, enfim. Mas a base aqui, por exemplo, eu que sou preparador físico, não sou fisiologista, mas faço trabalho de fisiologia também. Eu trouxe minha plataforma de salto, eu trouxe meu dinamômetro de força para avaliar os atletas, eu que faço todas as avaliações. Agora, no Sub-17, a gente teve 3 semanas aqui de pausa
de jogos, então eu fiz, repeti todos os testes da pré-temporada, velocidade, agilidade, o teste que todos os atletas adoram, né, que é o BIP teste, né, o ioiô teste, que todos os atletas odeiam, né? Pude repetir agora por causa da pausa longa, então pude repetir. Então, estou fazendo sempre questionários, né, de bem-estar, escala de Borg, escala de recuperação. Então, eu que coleto todos os dados, eu que analiso todos os dados. Então, é uma coisa assim, que realmente precisa, né, melhorar, mas eu acho que está assim, caminhando para uma modernidade assim, nessa parte tecnológica e de fisiologia, sabe? Fisiológica. Eu tive recentemente fazendo a parte presencial da licença de preparação física da CBF em junho do ano passado, junho, julho do ano passado, lá no Coritiba, né? Foi até esse amigo meu que é o Fernando Bazan, né? Que ele é agente, né? FIFA e muito. Ele é o empresário do Igor Paixão, que agora está no Feyenoord da Holanda. E, então ele conseguiu o estágio para mim lá, né? Assim, a parte de organização, vou até assim, fazer uma crítica à CBF Academy, né? É uma crítica que pode ser construtiva. Você paga um absurdo num curso de futebol e eu tive que, por minha conta própria, arrumar aqueles. Hoje em dia não pode mais falar de estágio, né? Observação. Eu tive que arrumar, por minha conta própria, uma observação num clube. Sabe? A própria CBF Academy fala que você tem que fazer por conta própria. E eu penso que, né, quero fazer um estágio num clube que vai me dar condições de realmente analisar coisas, né? Não adianta eu fazer um estágio num clube que não tem estrutura nenhuma, eu não vou aprender nada. E assim, eu pude ver no Coritiba, eu vou assim, fiquei muito triste mesmo com a queda do Coritiba para a segunda divisão, que é um clube que está em transição também para uma coisa mais profissional, né? E eu vejo assim, a base tem 2 fisiologistas, cara, que cuida de todo, tem toda a coleta de dados, de tudo. E assim, é muito bacana, sabe? Se eu, como preparador físico aqui, tivesse um fisiologista para me e um analista de desempenho para a gente sentar, discutir, e não tem nada, sou eu que faço tudo aqui, sabe? E, então, tipo, é uma pena assim, que ainda esteja atrasado nessa área, mas eu acho que em breve aí vai tá melhorando bastante aí essa questão. Bacana, hein, Thiago? Bacana. Pô, fiquei assim, curti muito e foi assim uma surpresa para mim ter recebido o convite. Parece que é o programa de 200 de vocês, né? Sim, sim. Então, assim, fico muito satisfeito de estar participando aí do Palestra Cast. Espero que eu esteja colaborando para poder o canal de vocês crescer cada vez mais. Espero que em breve aí vocês estejam fazendo a entrevista com o Hussein brasileiro, para saber tudo sobre futebol na Arábia Saudita, talvez questões até sobre o Palmeiras, que ele pode. O cara é apaixonado mesmo pelo Palmeiras, o pessoal do Palmeiras entrou até em contato com ele, de talvez levar ele para o Brasil para conhecer. É o sonho da vida dele assistir um jogo do Palmeiras no Brasil. Ele ficou triste que o Palmeiras perdeu o Mundial, a Libertadores, porque o Mundial foi aqui, então para ele foi um sonho, né? Então, aqui a Arábia Saudita, hoje o pessoal do Fluminense teve aqui, muitos torcedores, tive a oportunidade de estar com eles e foi engraçado que eles receberam uma lista de coisas que eles não poderiam fazer de uma agência de viagem do Brasil. Chegou aqui, não tinha nada daquilo que eles falaram, sabe? Então, tipo, vieram todo mundo com medo para cá, voltaram para o Brasil, todo mundo apaixonado pela Arábia Saudita.
O único problema aqui mesmo hoje é você não poder tomar uma cerveja ainda, né? É Eu acho que difícil esse é o maior problema de todos. não poder. Eu, assim, ainda mais dessa área da preparação física, né? Não sou muito de tomar cerveja. Claro que nas férias você toma um pouquinho mais de cerveja, que faz parte de ter ser humano também, mas eu gosto de fim de semana, depois de um jogo, depois de uma Sim. partida, poder tomar uma cerveja, dar aquela relaxada. Faz falta aqui, mas faz parte, a gente já vem para cá sabendo que é assim, e aí Ô, fica mais Thiago, fácil mas de. isso aí é em relação à própria lei do país que não permite para a galera do Não Brasil permite, ter aqui? não permite mesmo. Mas fora isso, por exemplo, questão de visto, está cada dia mais fácil de entrar aqui. Há 11 anos atrás, quando eu tive aqui a primeira vez, era extremamente difícil de entrar aqui. A vida aqui realmente era como as pessoas ainda dizem no Brasil que é. Mas hoje em dia, a vida aqui, cara, depois que. E eu acho que é até bom assim não liberar bebida aqui, porque a única coisa que eu odeio aqui nesse país mesmo é dirigir aqui. Não ter, a dirigir aqui é um estresse diário. Assim. Mesmo, cara? Aqui eu acho que até o Laporte esses dias deu uma entrevista reclamando do trânsito em Dubai, em Riad, sabe? Então é isso, cara. O Laporte criou uma polêmica aí, né? Número de. Obrigado pelo convite. Espero ter conseguido responder aí as perguntas, ter conseguido ajudar de alguma forma e estou aí à disposição para sempre quiser bater um papo, às vezes no privado mesmo, se tiver alguma dúvida, alguma questão, fica à vontade aí. E, cara, aqui no Brasil a gente está aqui para te agradecer, tá? E, primeiramente, muito sucesso aí, que no começo do programa a gente falou sobre a sua resenha de vida, né? E a gente sabe que hoje você está aí, mas o futebol te proporcionou isso, mas você já passou por muita coisa. Então, a pessoa que batalha, ela chega ao sucesso. Então, a gente te deseja cada vez mais que você conquiste todos os seus sonhos profissionais e cada vez mais o futebol te proporcione tudo aquilo que você deseja e agradecemos demais de coração mesmo a oportunidade desse bate-papo, que, cara, foi simplesmente bem legal. Não, eu mais uma vez agradeço aí pelo convite. Como eu disse, não foi fácil, né? Hoje está trabalhando num clube profissional. Eu lembro há 10 anos atrás, quando eu ainda estava indo para os Estados Unidos, trabalhar com high school, com crianças, e eu lembro, estava num churrasco assim, várias pessoas, pô, larga essa vida, isso não vai te levar a lugar nenhum. Familiares também já chegou a falar comigo, cara, esquece futebol, você está longe da família, dos amigos, não vai levar a lugar nenhum. Aí agora são essas pessoas que batem, pô, eu sabia que você ia chegar, você ia vencer. Abraço, Obrigado aí, obrigado um bom pela dia para vocês aí, agora vocês vão disponibilidade. começar aí, né? Valeu, um abraço, fica com Abraço, Deus Marco. aí. Valeu, Tchau, sucesso. tchau. Valeu.